Ok, eu tenho a alegria de convidar para nos ensinar essa noite alguém que tem caminhado comigo, assim como o Bart, tem caminhado comigo um pouco antes. Ele foi uma das pessoas que Deus utilizou para me mandar para outra América, né? Foi a convite dele que nós fomos lá para os Estados Unidos para pastorear. E aí chegamos em 2015, chegamos em janeiro, em outubro ele nos deixou, foi para outra igreja. Acredita nisso? Estou desabafando aqui, né? Ele não está entendendo nada mesmo. Então, a gente tem uma piada interna de chamar ele de traidor, mas no amor de Cristo, né? No amor de Cristo. E aí, talvez alguns saibam, essa é a primeira vez que ele viaja para fora do país, desde que a esposa, né? Nossa irmã Chris faleceu. Então, não somente para a primeira vez que ele viaja para fora do país, mas desde que ela adoeceu e de fato precisou dele, ele queria muito estar aqui com os irmãos brasileiros. Ele tem dito que o coração dele é pelo menos a metade brasileiro. Então, louvar a Deus pela vida dele. Pedir para ele vir aqui nos ensinar a palavra de Deus. Rick, come up here. I am an old man, so he has to stand on my good side where I can hear him. Ele está surdo de um ouvido, então eu preciso ficar do lado que ele escuta. It's good to be back in Brazil. É muito bom estar de volta no Brasil. I want to thank so many of you who prayed for Chris and I during our time. Eu queria agradecer por muitos de vocês que oraram pela Chris e por mim durante esse tempo difícil. Many of your messages over social media were received by us and meant so much to us. E todas as mensagens que eu ouvi pelas a mídia social, né, de encorajamento para nós. Was not what we planned for our lives, but it was a precious time that the Lord gave us. Não foi o que a gente planejou para a nossa vida, mas foi o que Jesus planejou para nós. Foi um tempo precioso, então. So we have been coming to Brazil since 2008. A gente tem vindo para o Brasil pelo menos uma vez por ano desde 2008. And by the Lord's providence, we had to take about a 3-year break, but I'm glad to be back. Mas pela providência de Deus, a gente teve que parar de vir por 3 anos e graças ao Senhor a gente está de volta. Well, I made that through without crying. Eu fico feliz, eu consegui dizer isso sem chorar. So, take your Bibles and join me in John 15. Por favor, peguem a palavra de Deus e abram em João capítulo 15. What a great parable or illustration that the Lord has given us. O que a gente tem diante de nós é uma maravilhosa parábola ou ilustração que Jesus nos deu. Jesus is having a very special time with just his disciples in the upper room. Jesus está tendo um tempo muito especial com os seus discípulos apenas lá no cenáculo. And he is stressing to these disciples that a disciple must be fruitful. Mas ele está empurrando os discípulos para que eles entendam que um discípulo precisa frutificar. And quite simply, if a vine does not produce fruit, E aí, it's de useless. maneira bem simples, ele está dizendo, se a videira não produz fruto, né, é inútil. Really just two options. Só existe realmente duas opções. Bear fruit Ou você frutifica, or you're useless. ou você é um inútil. That's nothing in between. Não tem nada no meio aí, não. So a vine wood is a useless wood. Então, a videira, o ramo, sem isso é inútil. You cannot build a building out of the vine wood. Você não pode construir uma casa usando madeira de vinha. It burns too quickly, Queima muito rápido. so it makes a worthless fire. Então, é uma madeira ruim até para fazer fogo. In fact, in Ezekiel chapter 15, he refers to that. Então, na verdade, Ezequiel capítulo 15 se refere a isso. He talks simply about the fact that it cannot even be fuel for fire. Então, no capítulo 15, versículo 2 a 4, diz que nem combustível para fogo dava certo. Ezekiel writes the fact that it just burns from both ends so quickly that it's just not even worth anything. O profeta diz que pelo fato de queimar tão rápido, não vale nem o esforço de ser jogado no fogo. And with that in mind, John writes down for us 2 principles that will help us to be fruitful disciples. Com isso em mente, João nos escreve 2 princípios que devem nos ajudar a vivermos uma vida frutífera. And that first principle is abiding in Christ. E o primeiro princípio é permanecer em Cristo. Please read. Então vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam.
Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. He begins with a negative. Ele começa com a parte negativa, né? Does not abide. Se vocês não permanecerem. And abide is 10 times in verses 4 through 10. Do versículo 1 até o versículo 4 até o versículo 10, a palavra permanecer aparece 10 vezes. So this idea of abiding is an important part of this passage. Então essa palavra, a ideia de permanecer é uma ideia muito importante nessa passagem. Verse 6, the negative, abide not, E aí o versículo 6, o negativo de permanecer, is bracketed by verse 5, abre como se fosse um parêntese do versículo 5. he who abides. Ele demonstra quem permanece. And then verse 7, E aí o versículo 7, if you abide. se você permanecer. So the question might be, how can we understand the failure to abide? Então, como é que a gente deve entender? Esse é o desafio. Como é que a gente deve entender a falha em permanecer? If we don't understand what abide means. Se a gente não entender o que significa permanecer, a gente vai ter dificuldade de entender a falha em permanecer. And that was all set forth last night by Bart in verses 1 through 5. E aí tudo foi demonstrado, né, na moldura que o Bart nos deu ontem, do versículo 1 até o versículo 5. The abiding are those who are in Christ, Então, a permanecer é aqueles que permanecem em Cristo, those who are placed in the vine, aqueles que são colocados na videira, those who are in Christ, aqueles que estão em Cristo, that is, those who have believed on him as the Son of God aqueles que têm sido liderados ou guiados a Ele como Filho de Deus and the Savior of their lives. e o Salvador de suas vidas. He's speaking to the disciples, Falando para os discípulos, and it's the disciples who believe in him. e os discípulos que creem nele, He's giving them a promise, dá para eles uma promessa, and that promise is only to the 11 in that room. e essa promessa é apenas para aqueles 11 que estavam no cenáculo. But because it's written for us in the Word of God, Mas porque foi escrito para nós como palavra de Deus, it's also a promise to us. é também uma promessa para nós. Abiding is one, active in Christ, Então, permanecer, em primeiro lugar, é ser ativo em Cristo, and that was introduced in verse 4. e isso é introduzido no versículo 4. Ó. And we are actively, consciously deciding to be in Christ. E nós estamos ativamente, consistentemente, continuamente decidindo permanecer em Cristo. I am actively making a decision to live in Him. Eu estou ativamente decidindo permanecer em Cristo. But abiding is also being passive in Christ. Mas também, permanecer significa ser passivo em Cristo. It's an attitude of dependence upon Him. É uma atitude de dependência de Cristo. The branch is in the vine, O ramo está na videira, and so therefore everything that the branch has então, portanto, tudo que a videira tem, is dependent upon the vine. tudo que o ramo tem é dependente da videira. And so everything flows through the vine into the branch. Todas as coisas, a seiva flui através da videira para o ramo. And so Jesus flows into us and abides in us. Então Jesus ele flui em nós como a videira e nós os ramos. So he says to us, abide in me. Então ele diz, permaneça em mim. That means all of our will, Significa toda a nosso bem, choices and decisions, todas as nossas decisões as well as the things that we expose ourselves to about him. e todas as coisas que nós nos expomos diante dele. We have been placed into Christ by the Holy Spirit, Nós temos sido colocados em Cristo por meio do Espírito and we choose to maintain that relationship. e nós decidimos manter esse tipo de relação. What kind of choices are those? Mas que tipo de decisões são essas? We choose to expose ourselves to the Word of God. Nós escolhemos nos expor continuamente à palavra de Deus. We learn. Nós aprendemos. We choose to relate to Him in prayer. Nós decidimos nos relacionarmos com Ele em oração. We converse. Nós conversamos. And we relate to believers in this experience. E aí nós nos relacionamos com outros discípulos, outros cristãos nesse relacionamento. I live Christ to you and you live Christ to me. Eu vivo Cristo para você, você vive Cristo para mim. It's this active aspect of our life where we are in Christ. Esse é o aspecto ativo de permanecer em Cristo. Tuesday, I was getting ready to come to Brazil. Então, na terça-feira eu estava pronto para vir para o Brasil. I received a call from one of my elders in my church. Eu recebi uma mensagem de um dos presbíteros da minha igreja.
He had told me for the last year or so of his life, Ele me contou que no último ano da sua vida, he had been going through just a lot of difficulty. ele acabou passando por um bocado de problemas. He stopped going to the Word of God. Ele parou de buscar ajuda na palavra de Deus. He stopped praying. Ele parou de orar. And even through some physical difficulty, he began to remove himself from other believers. E aí, por causa de alguns problemas de saúde, ele acabou se removendo, né, And he told me de outros discípulos. he began to question whether or not he was really saved. E aí ele começou a se questionar se ele era de fato crente ou não. He felt that his entire life in Christ Ele começou a acreditar que a sua vida inteira em Cristo, de alguma forma, was based on performing for other people and not because he really was saved. era baseada em aparecer para outras pessoas ao invés do seu relacionamento com Cristo. He was not abiding in Christ. Significa que ele não estava permanecendo em Cristo. And he is now stepping down from being an elder, and I'm hoping that he gets saved. E aí ele precisou ser removido da posição de presbítero e eu espero em Deus que ele se converta. He looked like a branch. Ele parece um ramo. He did everything that we think a branch should do, Ele fez exatamente as coisas que nós acreditaríamos que um ramo faria. but he did not bear fruit. Mas ele não produziu fruto. This abiding says, I in you. Esse permanecer diz, eu em você. As necessary as it is for us to be in Christ, Assim como é necessário para nós estarmos em Cristo, is equally as necessary for him to be in us. é igualmente necessário que ele esteja em nós. Look at verse 7. Olha o versículo 7 aí, ó. If you abide in me, Se vocês permanecerem em mim and my words abide in you, e as minhas palavras permanecerem em vocês, I will not make the necessary fruitful decisions. eu nunca farei as decisões frutíferas necessárias. I will not be like that, like Christ, Eu não serei igual a isso, eu não serei igual a Cristo, if he is not in me. se ele não está em mim. Remember last night, verse 5. Lembra na última noite, ontem, né, no versículo 5? Without him, you can do nothing. Sem ele, a gente não pode fazer nada. Nothing. Nada. That's not anything. Isso é nada. The key then, also then, in verse 7, is my words abide in you. Então, a coisa chave aí também no versículo 7 é as minhas palavras permanecerem em vocês. Now, some people imagine Algumas pessoas imaginam assim, ó. that they can have the person of Christ Eles podem ter a pessoa de Cristo without the doctrine of Christ. sem a doutrina de Cristo. Now, I do believe Eu realmente acredito that we can have the doctrine of Christ que você pode ter a doutrina de Cristo without the person of Christ. sem a pessoa de Cristo. My friend who called me the other day, Um amigo que me ligou da última vez, he knows theology. ele sabe muita teologia. Não sou eu não, é o presbítero, viu? He- They thought you were talking about me. That's well, why. Thanks. he had the doctrine of Christ, Esse presbítero, ex-presbítero, ele tinha a doutrina de Cristo. knew all the answers, Ele sabia todas as respostas, read all the books, leu todos os livros, taught, ele ensinou até, but he did not have the person of mas Christ. ele não tinha a pessoa de Cristo. And if you don't have the person of Se Christ, você não tem a pessoa de Cristo, you cannot do anything. você não pode fazer absolutamente nada. And you're not even, if you're not worth bearing fruit, Se você não é You- digno de dar fruto, not only worth nothing, não somente você não presta para absolutamente nada, but when you're cut off and thrown into the fire, mas quando você é cortado fora e lançado no fogo, you don't even make a good fire. tu nem faz um fogo bom. Nem para fogo tu presta. No, that's exactly right. É exatamente o que It's está kind aqui. of funny, but it's really Ei, sad. ei. Eu sei que a gente tá rindo, mas isso é uma coisa realmente séria. Without Christ, you don't even make a good fire. You're not even worth burning. Então, sem Cristo, você não presta nem para fazer You, fogo. you can't even heat your coffee or tea with it. Você não pode nem esquentar o seu café com você, pode nem fazer o seu chá com você. You see, some people like the idea of Jesus. Então, algumas pessoas gostam da ideia de Jesus. They want peace, Eles querem paz, they want love, eles querem amor, but they shy away from the teachings of Jesus. mas eles simplesmente se afastam do ensino de Jesus. Spurgeon said it this way: Spurgeon disse assim, ó: we cannot separate Christ from his word. a gente não pode separar Jesus de sua palavra.
He is the Word. Ele é a palavra. And His Word needs to abide in you. E as suas palavras precisam permanecer em você. So how do we call Him Master and Lord Como a gente chama ele Senhor e Mestre, and do not do what He says? e a gente não faz o que ele diz? So verse 6 is, there's not abiding. São, versículo 6 diz, alguém que não está permanecendo. Now there's three views on that not abiding. Agora, tem três visões comuns sobre o que significa não permanecer em Cristo. One view is the true believers are losing their salvation. Uma visão é que os crentes de verdade estão aqui perdendo a sua salvação. Some believe that it's a believer who has lost its fruitfulness. Outros acreditam que aqui descreve um cristão verdadeiro que está perdendo a sua capacidade de frutificar. And then others believe that they were not true believers to begin with. E outros, no entanto, acreditam que aqui está descrevendo aquele que não é realmente um crente, nunca foi. Now, as we understand the Gospel of John, Mas se a gente entender direito o Evangelho de João, we might think there's maybe a contradiction here. a gente pode até pensar, rapaz, será que aqui tem uma contradição? Chapter 6, verse 37. Olha o versículo, 6 verse 37. capítulo 6, versículo 37. It says, all that the fathers give me will come to me. Todos os que o Pai me dá, esse virão a mim. And the one who comes to me, E aquele que vem a mim, I will not cast out. eu não lançarei If you fora. come to Christ, Você vai a Cristo? you came to Christ because the Father made that happen. Se você foi a Cristo, foi porque o Pai fez isso acontecer. Jesus will not cast you out. Jesus está dizendo, eu não lançarei você fora. But Mas chapter 15, verse 6 says they're going to cast you out. Mas o capítulo 15, versículo 6 diz que ele vai jogar fora, na Cast you verdade. into the alguns. fire. Vai jogar no fogo, na verdade. The reality is there are those who present themselves as in Christ, Na verdade, é aqueles que se apresentam como se estivessem em Cristo, but they're not. mas eles não estão. And there's a clear way to know. Existe uma maneira clara, absolutamente, de saber isso. The way we know is by their fruit. A maneira que nós sabemos se é verdadeiro ou não é pela presença ou não do fruto. If you don't have fruit, E se você não tem fruto, you're not a true branch. você não é um ramo verdadeiro. Christ is not in you. Cristo não está em você. Now, this kind of sounds hard, but this is a familiar theme throughout Jesus' teaching. Eu sei que é triste, talvez até meio que direto ouvir isso, mas esse é um tema frequente no ensino de Jesus. In Matthew 13, Mateus 13, por exemplo, we have the tares and the wheat. a gente tem o what? Joio e o trigo, sorry. Joio e o trigo. So they both look like they're really in you, Eles realmente se parecem um com o outro, but ultimately they aren't. mas eles não são, né? No final das contas. The difference between a tare and a Yeah. wheat, A diferença que entre o joio e o trigo, fruto. right? Tá Then certo? in Matthew 13, we have another example. E aí, no mesmo Mateus 13, a gente tem um outro exemplo. We have bad fish A gente tem o peixe bom, and mau, good fish. e o peixe bom. And then they have to separate them. E aí, lembra, eles têm que separar os dois. Matthew 25, Versículo Mateus 25, we have goats, a gente tem os cabritos we have sheep. e a gente tem as ovelhas. Matthew 15, Mateus 15, we have a slave a gente tem um salvo, who takes his talent and he buries it. a gente tem um servo que pega o talento e enterra. The Lord gave him a talent, O Senhor deu para ele um talento, and he had no fruit from that talent. mas ele não produziu nada a partir daquele talento. And then in Hebrews chapter 12, E aí, em Hebreus capítulo 12, we have willful sinners a gente tem pecadores descabidos who are falling away. que estão simplesmente jogando, assim, It's a- estão caindo. It's an absolute familiar theme. This is not a new passage. Então, esse tema dessa linguagem aqui não é novo no ensino de Jesus. And most specifically in this context, E mesmo nesse contexto específico, we have Judas. a gente tem Judas, certo? He had just been released in chapter 13. Ele acabou de ir embora no capítulo 13, né? And now it's just the 11, and Judas Não. is gone. E agora está somente os 13, porque Jesus foi embora. There's no real fruit in Judas's life. Não tinha fruto a vida de Judas. So, very simple thing. Então é uma coisa simples, ó. If you have true faith, Se você tem uma fé verdadeira, you're going to have fruit. você vai ter fruto. If you have false faith, Se você tem uma fé falsa, we know that because there's no fruit. a gente sabe disso porque você não demonstra nenhum fruto. And you're cast out. E aí você vai ser jogado fora. That's the first principle, abiding in Christ. Esse é o primeiro princípio que a gente vê aqui, permaneça em Cristo. The second principle we have in verses 8 through 11 E aí o segundo princípio nós encontramos no versículo 8 até o versículo 11.
is the principle of glorifying Christ. É o princípio de glorificar a Cristo. Why do I want to be fruitful? Por que eu quero ser frutífero? Do I want to be fruitful just so you guys can see my fruit? Eu quero ser frutífero só então vocês podem ver o meu fruto. That way you can walk around and go, man, look at that branch. He's E aí eu got a lot posso of andar e fruit." o pessoal vai dizer, rapaz, olha aquele ramo ali, aquele ali é do bom. That's not the motivation. Não é a motivação por trás do fruto. And anybody with a true motivation because they are in the vine with Christ, E qualquer pessoa com motivação verdadeira, correta, porque ele está na videira verdadeira, they will bear fruit for different reason. ele vai produzir frutos e frutificar, né, por uma razão completamente diferente. Versículo 8 até o versículo 11, eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. So the question is, what's fruit? Então, a pergunta é, que fruto? I want to glorify Christ. Do you? Eu quero glorificar o Senhor. E vocês, não? So, therefore I want to have fruit. Então, eu quero ter fruto. What fruit? What's fruit look like? Mas como é que a gente vê esse fruto? O que é esse fruto? The Apostle Paul says in Romans chapter 1, verse 13, Então, Romanos capítulo 1, versículo 13 diz assim. his fruit there is to bring some to salvation. Então, vamos abrir. Romanos capítulo 1, versículo 13. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. He says, I want to come to you Ele diz, eu quero chegar até vocês aí de Roma, and I want to have some fruit among you. e eu quero encontrar algum fruto aí entre vocês. I want to see people come to Christ. Eu quero ver as pessoas vindo para Cristo. One way we have fruit Uma maneira como nós podemos produzir fruto is we evangelize. é quando a gente evangeliza. We tell others. A gente fala aos outros. By doing so, we glorify Christ. E em fazer isso, nós glorificamos a Cristo. Now, another way we bear fruit Mas existem outras maneiras de produzir is fruto. found in a very famous passage in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. E é encontrado numa passagem muito famosa, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. The fruit of the Spirit. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Yeah. Now, the fruit in John 15 is Christ's own fruit. O fruto que a gente encontra em João capítulo 15 é o fruto que Cristo produz. So, if you have a mango tree outside, Então, se você tem uma mangueira, um pé de manga ali fora, what kind of fruit are you going to get from the mango tree? que tipo de fruto você vai pegar e encontrar nessa mangueira? Manga. Oh, okay. Yeah? If you have an apple tree, Se você tem uma macieira, what kind of fruit you're going to que get? fruto você vai encontrar lá? Maçã. Yeah, you get the kind of fruit that the tree is. Você encontra o fruto de que a árvore é. And if we are in Christ, Então, se nós estamos em Cristo, we're going to bear fruit that Christ would bear. a gente vai produzir os frutos que Cristo produz. The bearing fruit of verse 8 Então, a produção do fruto do versículo 8 do capítulo 15 is proof that we're connected to the Christ, the tree. é a prova que Vine. nós estamos conectados em Cristo, a videira verdadeira. Now, as you think through the fruit of the Spirit in Galatians chapter 5, Ó, enquanto você pensa aí em Gálatas capítulo 5, no fruto do Espírito, all those fruit todos esses frutos, are counter depravity. eles são contrários à depravação. Does the world know how to love like Jesus did? Será que o mundo consegue amar como Jesus amou? No. Não. The love is selfish. O mundo é egoísta. Does the world have joy? O mundo tem a alegria verdadeira. Not really. Nada de They verdade. have happiness now and then, Eles têm vez por outro quando eles... but they can't have joy. Mas eles não têm alegria. Does the world have peace? O mundo tem paz. Não. Turn on the television, É só abrir a televisão. right? Does the world have kindness? O mundo tem bondade. Oh. Are sinners good? Os pecadores têm.
No, these are all fruit. Gentleness, self-control. É só ver gentileza, né? Longanimidade, controle, That can only be born if we're hooked to Jesus. só podem nascer se nós estivermos em Cristo. Jesus was so different than anybody around him. Jesus era tão diferente de todo mundo que estava ao redor dele. And I often think if I could go back to the Galilean region E aí eu fico imaginando algumas vezes, voltando para trás, na região da Galileia. during Jesus' time E aí, durante o tempo de Jesus. and just watch him and observe him, E tá lá só observando, ó, né? Assistindo Jesus fazer as coisas. he would be so unlike anybody we've ever known. Eu acho que ele seria tão diferente de todas as pessoas que a gente jamais conheceu. And radically so. Ele seria radicalmente diferente. Because he had fruit. Porque ele tinha frutos And perfeitos. if you and I can bear some fruit by abiding in him, Veja só, nós podemos produzir alguns frutos, ou os frutos podem aparecer em permanecermos em Cristo. we become very different than the world. A gente realmente se torna muito diferente desse mundo. Just in the very first fruit, love. Vamos pensar no primeiro fruto que aparece em Gálatas 5, amor, por exemplo. Well, Jesus loved simply because Jesus loved. Jesus amou simplesmente porque Jesus amou. And then we understand that love of God from just the explanation of how God chose Israel. A gente entende o amor de Deus até pela maneira como é descrito na Bíblia o amor de Deus por Israel. He chose Israel to be his own possession, Ele decidiu que Israel seria sua possessão not because própria. there were a lot of people. Não era porque ele era um bocado de gente. In fact, he says you were the fewest. Na verdade, a palavra de Deus diz que eles eram bem pequenos. Not because they were the strongest, Não porque eles eram os mais fortes. but simply because God loved them Na verdade, ele fez porque ele quis. and redeemed them out of Egypt. E aí ele redimiu esse povo do Egito. Israel had nothing that would make somebody look at them with favor. Ele, na verdade, Israel não demonstrava nada com que outras pessoas pudessem olhar com certo favor They para had ela. no beauty. Não tinha They had no pureza, strength. não tinha força. In fact, we know if God was choosing people based upon favor, beauty, and strength, Na verdade, a gente vê pela Escritura que se Deus tivesse que escolher pessoas baseadas em beleza, ou em pureza, ou em santidade, ou em força, it would have been Brazilians. não teriam brasileiros no céu. Oh, only Brazilians in heaven. Somente brasileiros no céu. God loves because he has affection. Deus ama porque ele decide demonstrar afeição. God loves me. Deus me ama, God loves you Deus ama você because porque, he had affection on us. porque ele decidiu ter afeição positiva por você. And because he loves, E porque então ele ama, you love. você ama. You love for no other reason than you choose to love. Você ama por nenhuma outra razão senão a decisão sua de amar. And that's the fruit. E isso é um fruto. Look at verse 13. Olha o versículo 13. Ele diz: ninguém tem maior amor do que este de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. That's the greatest love. Esse é o amor maior. Jesus died among circumstances of pain, Jesus morreu assim no meio de circunstâncias que causaram um bocado de dor, bitter hatred, amargura, ódio contra ele. great dissension, Foi um bocado de dificuldade. and it's the highest proof of our Savior's infinite love. E em fazer isso, ele aparece a maior demonstração de amor. So we glorify God by bearing fruit. Então nós glorificamos a Deus em produzir frutos. And he gives us three basic fruits that we need to think about. E aí ele nos dá 3 frutos básicos que nós deveríamos pensar a respeito. First of all, that we keep his commandments. Então o primeiro deles é que nós guardaríamos os seus mandamentos. The fruit of obedience. O fruto da obediência. So he loved us. That's the first fruit. I'm sorry. Go back. Ok, a gente vai voltar. Yeah. O primeiro. Go ahead. Yeah, okay. Ready for the second one? Yeah, no, go Obey. The first. Yeah, the first. You can... The first one's love. I just covered O that. primeiro, ele falou, é o amor. Yeah, so that was the first fruit. Esse é o primeiro fruto, é o amor. Yeah, the second one is obey. A segunda é a obediência. Verse 10, if you keep my commandments. Ó, o versículo 10, ó, se vocês guardarem os meus mandamentos. Boyce says that he asks if we're tired of the emphasis to keep Christ's commandments. Are we ever tired of that? A gente tá
James Montgomery Boyce asked if James we're Montgomery Boyce. tired of the emphasis. Algumas vezes a gente fica cansado dessa ênfase em guardar os mandamentos do Senhor. And he states that if we are tired of that emphasis, E aí ele diz, se a gente de fato fica cansado algumas vezes da ênfase que se dá na guarda dos mandamentos, the problem is not the commandments. o problema a gente precisa pensar não está nos mandamentos. The problem is us, O problema é a gente. right? 1 John chapter 5. O 1 João capítulo 5. We love God, Nós amamos a Deus, we keep his commandments. nós guardamos os seus mandamentos. And his commandments E os seus mandamentos are not não burdensome. são penosos. If you love Christ Se você ama Cristo, and you're in Christ, se você está em Cristo, the commandments aren't burdensome. os mandamentos não são penosos para você. Matthew 11. Mateus 11, capítulo 11, versículo 30. My yoke is easy, Então, meu fardo é suave, my burden is light. é leve. Perhaps, or he postulates that perhaps we are not real anxious to do what Christ commands. Então, se a gente começa a pensar dessa maneira, é porque a gente não está tanto animado algumas vezes em cumprir os mandamentos de Cristo. Maybe we like ourselves more than we like the commands of Christ. Talvez a gente ache que os nossos mandamentos, ou a nossa maneira como se conduzir, é melhor do que os mandamentos de Cristo. So because we love ourselves Então, porque nós amamos a nós and we mesmos, don't love God, nós não amamos a Deus, love is not in us, amor não está em nós. then there's no desire to obey. E aí não tem desejo de obedecer aos mandamentos. The keeping the commandments, O guardar dos mandamentos, obeying, obedecendo, is the highest form of love. é a maior demonstração de amor que nós poderemos ter. Going back just one chapter, John 14. Olha, voltando um capítulo apenas, João 14. If you love me, E você me ama, you keep my commandments. você guarda os meus mandamentos. Verse 15. Olha o versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Then verse 21. E o versículo 21 do capítulo 14. He who has my commandments Aquele que tem os meus mandamentos and keeps them e os guarda, is the one who loves me. esse é aquele que me ama. Then we could go to verse 23. A gente pode até olhar o versículo 23. If anyone loves me, Se qualquer pessoa me ama, he will keep my word. esse guardará a minha palavra. So the first fruit is love. Então, o primeiro fruto é o amor. The second fruit is O obedience. segundo é a obediência. And they are not separated one from another. Mas eles não estão separados um do outro. If I do love, E se eu amo, I keep the eu commandments. guardo os mandamentos. And if I'm keeping the E commandments, se eu guardo os mandamentos, it's evidence that I é uma love. evidência que eu amo. Right? So those first two fruit that we have Então, esses dois frutos que nós temos aqui, are inseparable. eles são inseparáveis. Now we understand Agora, a gente entende that there are those who can just go through the emotions. que pode ter aqueles que simplesmente são tomados pelos seus sentimentos e emoções. They can play church. Eles complain? Ok. Eles ficam brincando de ser cristãos, brincando de igreja. They can fool us, Ele pode nos até passar desapercebido pela gente, but they don't fool Christ. mas eles não fazem Deus de tolo. And he's the one who looks at the fruit, E ele é aquele que procura pelo fruto. and he's the one who throws it in the fire. E ele é aquele que corta e lança no fogo para que So seja if you're here queimado. today Então, se você está aqui hoje and you're not really loving, e aí você não está vivendo de uma maneira amorosa, you're not really keeping the commandments, e tu não está nem aí para os mandamentos de Cristo, but everybody likes you, mas todo mundo gosta de você, and you're come to church, e aí você está vindo para a igreja, you have a lot of friends e here, tem um bocado de amigo aqui, you may fool us, tu pode fazer a gente de besta, but you haven't fooled God. mas você não vai fazer Deus de besta. He's the one who knows. Ele é aquele que conhece o que está no teu coração. That's O negócio makes you sério. nervous, maybe. Eu acho que aqueles Maybe a fazem a little gente ficar meio uncomfortable. nervoso, né, não? Yeah. Finally, he says in verse 11, Finalmente ele diz no versículo 11. these things I've spoken to you, that your joy may be in you, Ele diz, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em você. and that your joy may be full. E a minha alegria seja plena, He's completa. not saying this stuff to make us nervous. Aí ele não está dizendo isso para nos He's fazer talk- nervosos. He's talking to the 11 disciples. Ele está falando para os 11 discípulos. These guys have stuck with him. Esses 11 têm estado com Jesus o tempo Pharisees todo. hate him. Os fariseus odeiam eles. Right? All the things that are being said about Jesus are by proxy said about them too. E todas as coisas que têm sido ditas a respeito de Jesus têm sido ditas a respeito dele, porque eles estão muito próximos. There's a plot going on to kill Jesus right now. Tem uma armação para matar Jesus exatamente enquanto Jesus está dizendo isso. They've hidden themselves in the upper room.
Eles estão escondidos aqui no cenáculo. and they're with him. Estão escondidos com ele, com aquele que estão tentando matar. They do love him. Eles amam Jesus, eu And they're acho. doing what he says. Eles talvez façam exatamente o que Jesus quer que eles façam. And as a result of that, these men are going to have joy. E aí, em resultado disso, Jesus está dizendo, vocês terão minha alegria. Notice he says, my joy. Olha, nota aí que ele diz a minha alegria. Jesus' joy A alegria de Jesus was a joy that was not deterred by suffering. era uma alegria que não era determinada pelo sofrimento. Hebrews chapter 12, verse 2. Olha o versículo 11, chapter 12, Verse 2. capítulo 11, versículo 2. We fix our eyes on Jesus. Hebreus capítulo 11, verso 2. Is it Matthew? Hebrews. Hebreus 11, verso 2. Fixando os olhos em Cristo. Oh, the whole thing. Yeah, read the whole thing. Fixando nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e sentou-se à direita do Todo-Poderoso nas alturas. The psalmist writes in Psalm 16, Isso aí é uma lembrança do Salmo capítulo 16, versículo 8 e 9. verse 8 and 9. Versículo 8 e 9. Eu tenho o Senhor diante de mim. Diante dele I don't have this one memorized. Not memorized. Então, Salmo 16, versículo 8 e 9. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegre, meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. So Jesus fixes his eyes, right? Então, Jesus fixa os seus olhos. He's going to the cross. Ele está indo para a cruz. He's not worried about the shame, Ele não está preocupado, de acordo com Hebreus, em Não, relação à worried about vergonha. not worried about the pain. Ele não está preocupado em relação à dor. He just wants to glorify his Father in heaven. Ele só quer glorificar ao seu Pai que está no céu. The psalmist writes E aí o salmista escreve that he will not be shaken. que ele não vai ser confundido. His heart will be glad and O rejoice seu coração estará agradecido, ele se regozijará, because he set before his eyes the Lord. porque ele colocou os seus olhos diante do Senhor, no Senhor. Now, when we understand the story of David, A gente entende a história de Davi, né? and one of his great sins was the sin that was with Bathsheba. Um dos seus grandes pecados foi o adultério com Batseba. And in response to that, Mas em resposta a isso, in Psalm 51, em Salmo 51, he asked the Lord ele pede ao Senhor, to restore his joy restaura a alegria dele and to sustain him with a willing spirit. e me sustenta como um espírito voluntário. When we are in sin, Quando a gente está em pecado, when we're not living as a branch, quando a gente não está vivendo como um ramo, when our fruit begins to dry up, quando os frutos começam a mitigar, we lose our joy. a gente perde a nossa alegria. We're looking for joy in other things. Então a gente começa a procurar por alegria em outras coisas. Our eyes are looking to the world, Aí nossos olhos começam a olhar para essas besteiras do mundo. when our eyes should be continually looking on Christ and God. Quando os nossos olhos deveriam estar constantemente ligados em direção a Cristo. And he's saying to us, my joy may be in you, in verse 11 of E aí ele chapter diz 15. no versículo 11 do capítulo 15, a minha alegria esteja em vocês. And the fact that he says may be in you O fato dele dizer a minha alegria esteja em vocês is the idea that it will remain in you. é a ideia de que ele permanecerá, essa alegria se manterá em vocês. When we begin to separate joy, Quando a gente começa a separar a alegria, Christ's joy evaporates in our hearts. okay, say that again. We separate. Quando a gente se separa de Cristo, então a gente vai se separar também da alegria de Cristo. Now the idea here is not just that we have some joy. A ideia aqui não é que a gente tem uma certa alegria. Look at the end of verse 11. Olha o final do versículo 11. That your joy may be full. Que a minha alegria seja completa. There is so much defeat in this life.
Tem tanta coisa nessa vida para encher a gente. There's so much unhappiness. E tem tanta desgraça e infelicidade nessa vida. There's many things that would take our joy away. Tem muitas coisas que estão prontas a remover a alegria da nossa vida. We are to rejoice in Christ our Savior. Mas mesmo assim nós podemos nos regozijar em Cristo, nosso Salvador. He is our sustainer, Ele é nosso sustentador, who by example aquele que pelo seu exemplo had joy in his ministry. teve alegria em seu ministério. He had joy in going to the cross. Ele teve alegria em ir até para a cruz. He had joy in the middle of an arrest. Teve alegria em ser preso. He had joy through the process of being beaten. Ele teve alegria no processo de ser esmurrado. And he had joy during the crucifixion. E ele teve alegria na sua própria crucificação. Because his joy was not in the present circumstance. Porque a alegria não estava nas circunstâncias presentes. His joy was in the bearing fruit of the love of the Father, obeying what the Father wanted and thereby glorifying Christ. Sua alegria estava não nessas coisas, mas em glorificar a Deus ao obedecer ao mandamento do Pai para a glória do Pai. And the one who could have that type of joy E aquele que consegue ter esse tipo de alegria is the source for our joy. é a fonte para a alegria que nós devemos ter. The source of our joy A fonte da nossa alegria is a divine source. é uma fonte divina. So, Então, let me sum this up. deixa eu tentar sumarizar isso aqui para você. No Christ, Sem Cristo, no fruit. sem fruto. It's É isso. Bible 101. É um negócio 1 a 1, é coisa para tabaréu mesmo. What kind of fruit are we looking for? Que tipo de fruto a gente está procurando? Simply love, obedience, and joy. 3 coisas: amor, obediência, alegria. How do we get that? Como é que a gente chega lá? We abide in Christ. A gente permanece em Cristo. So when we found out Chris had ALS, Quando a gente it was about descobriu que ela tinha né? it Aquela actually doença. took about 6 months to find out what she had. Na verdade, a gente demorou 6 meses para encontrar, And when para we saber o que ela tinha. finally got into a doctor, he told us E finalmente a gente foi no médico, ele disse, we rapaz, thought it was muscular sclerosis. ele diz, pensou que era um bocado, ele disse, é um problema muscular degenerativo, não tem cura. So we went to the doctor Então a gente foi no médico, and he did some tests, a gente fez alguns testes, just simple tests in the office. testes simples ali no escritório And he mesmo. told us, you don't have MS. Ele diz, rapaz, vocês não têm essa doença não. His eyes got full of tears. Então os olhos delas ficaram assim, lacrimejando, né? He said, I'm afraid you have ALS. Eles pensaram que era uma atrofia muscular. E aí o médico disse, não, você não tem atrofia muscular, você tem ela. É uma doença degenerativa sem cura. It's a very difficult thing to diagnose. Ele diz, é uma doença muito difícil de diagnosticar. And he told us that he was going to do every test he can and hoping that every test would find a different disease and not ALS. E aí ele nos disse que ele iria fazer um bocado de testes na expectativa de que a cada teste o resultado pudesse indicar um diagnóstico diferente. If you have ALS, you're just going to die. There's nothing they can do about it. Se você tem essa doença, você vai morrer, não tem muita coisa para fazer não. So for the next month, Então no mês seguinte, we went in for various tests. a gente começou a correr num bocado de Some testes. body scans, Coisas relacionadas ao corpo, né? some blood tests. Correndo nos exames de sangue. We would get a call about every 3 days. Então a gente ia receber uma ligação a cada 3 dias. It's not this disease. Não é essa doença aqui não. Ó. It's not this disease. Não é essa doença aqui não. Ó. Over and over again. Então, e a gente ia escutar isso muitas vezes. Testes para essas Slowly moving doenças. us toward ALS. E aí, devagarzinho, foi diminuindo, né, as possibilidades de diagnóstico até indicar que era ela. Then they did one more test. E aí eles fizeram um último teste. Not a fun test. É um teste que não é muito legal, não. And so we waited for that phone call. E aí a gente esperou pelo resultado daquele exame, We né, uma had an ligação. appointment on Thursday. A gente tinha uma consulta médica na terça. We fully expected to hear the terrible words that it was ALS. A gente esperava, de fato, ouvir esse diagnóstico, Because we kept hearing it wasn't the other diseases. porque não eram as outras doenças, então só poderia ser essa. So we went to the doctor, A gente foi no médico and he was so kind. e ele foi tão bondoso. He didn't want to tell us the bad news. Ele não queria nos dizer a má He notícia. tried to be as nice as he could. Ele
tentou ser o mais carinhoso e gentil possível. I finally had to ask him, just tell us and be blunt that you have Mas eu ALS. tive que dizer, rapaz, seja honesto, claro, direto comigo. Ela tem essa doença? Ela. And after that, we found out she had ALS. E aí, depois disso, a gente ficou já claro que o diagnóstico era esse. Chris wanted to make a video, maybe some of you saw it, about her diagnosis. E aí ela quis fazer um vídeo, talvez alguns de vocês até assistiram esse vídeo sobre o diagnóstico dela. And she began to call it her blessed chariot. Ela... Paul? E aí ela começou a chamar a doença de a minha a carruagem abençoada. It would be the very thing that would take her to heaven. Tomado lá da ideia de Elias, era a última carruagem que ia levar ela para o céu. And we have talked, God has graciously used that testimony around the world. E aí, Deus, por sua graça, tem usado esse vídeo ao redor do mundo para abençoar muitas pessoas. And so one day in our church, we were talking about it. Um dia lá na nossa igreja, a gente estava conversando sobre isso. And so many people were saying, man, I want to face death like Chris. Rapaz, eu queria enfrentar a morte exatamente como a tua esposa, a Chris, está enfrentando. And I said, well, if you want to face death like Chris, Eu disse para eles, rapaz, se vocês querem enfrentar a morte como Chris, you have to live like Chris. vocês precisam viver como ela. You have to bear that fruit. Você precisa frutificar dessa maneira. You have to be in the vine. Você precisa estar na videira, You have certo? to love. Você tem que amar. You have to give your life of obedience. Você tem que dar a sua vida para obedecer. You have to have joy that's not determined by your disease. Você tem que ter aquela alegria que não é determinada pela doença que você tem. And that's what it is to be in the vine. E é exatamente isso que significa estar na videira. That's the happy side. Essa é a parte legal. The sad side A parte difícil e triste is if you're not bearing fruit. é que se você não está produzindo fruto, Because not bearing fruit is worse than any disease called ALS. porque não produzir fruto é pior do que qualquer doença, mesmo ela. You will just burn. Você vai queimar para sempre. Heavenly Father, we thank you for this evening. Senhor, nós te agradecemos por essa noite. We thank you for the lessons that were so clear to the disciples and to us. Agradecemos pelas lições que foram tão claras para os teus discípulos e também para nós. As a result of last night and tonight, I ask that you would help us to live differently. Como resultado do que ouvimos, eu peço que o Senhor nos ajude a vivermos de maneira diferente. View and understand our connection to Christ in a different way. Ver a nossa conexão com Cristo de uma maneira diferente. We must abide. Nós realmente precisamos permanecer em Ti. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus. Amém.